Bom, dando continuidade aí à nossa reflexão sobre os percursos da história da ética, né? Nós vimos no vídeo passado um pouco sobre os sofistas, um pouco sobre Sócrates, Platão e paramos nos estoicistas ou nos estoicos. Agora nós vamos ver uma corrente de filosofia ética chamado de epicurismo. O nome dessa corrente foi dado em homenagem ao fundador Epicuro de Samos. Epicuro vai ser um filósofo que ele vai estar muito preocupado em desenvolver uma ética de pensamento bastante hedonista, né? E nós vamos ver o significado então dessa filosofia e o quanto ela também é importante nos dias de hoje. Bom, o contexto da vida de Epicuro é simples. Ele viveu numa Grécia em que havia muitos períodos de guerras, portanto, bastante mortes e medo entre a população. Mas ele também foi um filósofo diferente dos demais, ou diferente da grande maioria, porque ele era um filósofo doente. Epicuro tinha fortes dores, porque ele tinha pedras nos rins, né? E espero que ninguém tenha, mas os relatos, né, de quem possui esse tipo de enfermidade é que isso gera muita dor. Então ele foi um filósofo que ele teve que construir a sua ética, o seu conceito de ética nesse contexto. Uma Grécia em decadência, passando por períodos de guerras e períodos de mortes e fome, mas ele também teve que escrever uma ética pessoal, porque ele também era uma pessoa que padecia de dor, ele sofria muitas dores, né? E a gente precisa pensar esse contexto da dor, né, em como ela era no período da Grécia, em que não havia remédios, né? A medicina ainda era uma medicina bastante inicial, uma medicina que não havia o desenvolvimento que tem hoje, então, na verdade, ele padecia de muito sofrimento. E ele constrói a sua filosofia para tentar superar esse sofrimento. A base da filosofia epicurista é o prazer hedonista. E antes que a gente se apresse em definir o conceito de prazer como nós conhecemos, né? Nós conhecemos um tipo de conceito de prazer atual que é muito voltado para a satisfação dos desejos, né? Nosso prazer para nós é exatamente quando o indivíduo ele consegue satisfazer o seu desejo, né? Por uma comida, por uma bebida, né? O prazer sexual, enfim, não é deste prazer que se refere Epicuro. Para ele, o prazer hedonista é um prazer que é gerado pelo espírito. Digamos assim, é gerado pela alma. Segundo ele, duas coisas podem nos garantir esse prazer. Primeiro, a amizade. Então ele coloca na base da sua ética para que a gente adquira o bem, para que a gente adquira a boa vida, vai existir a importância da amizade. Porque Epicuro foi também um filósofo que construiu, né, se baseou muito nas práticas que ele vivia para construir a sua filosofia. E uma das práticas bastante defendidas por ele era exatamente estabelecer um conjunto de amizades, ou digamos assim, uma força vinda dessa amizade, né? E isso geraria no sujeito o prazer. E é o prazer da alma, e não o prazer corpóreo, né? Porque ele também não poderia defender muito o prazer do corpo, porque ele sofria fortes dores, né? Ele vivia bastante adoecido. Outra defesa de Epicuro, além da amizade, para que se adquira o prazer, é a busca da sabedoria. É a busca da tranquilidade da alma. A tranquilidade da alma é fruto de um sujeito que busca essa sabedoria, né? Então, duas coisas podem trazer ao ser humano essa tranquilidade da alma: a amizade e a sabedoria. Sua filosofia ética se baseia, então, especialmente nessa busca pelo prazer. E para que a gente, além de conseguir, digamos, a sabedoria e a amizade, a gente precisa também deixar de temer a morte
e deixar de temer aos deuses. As duas coisas para ele gera desconforto e gera então mal-estar, gera intranquilidade. E ele também, né, se aproxima dos estoicos, como eu falei lá atrás, de uma filosofia que vai tentar buscar essa tranquilidade interior, essa paz interior, essa tranquilidade da alma. Para que isso seja alcançado, o sujeito precisa, de qualquer maneira, se entender como sujeito, como pensante, como sábio, mas não deve, digamos, temer a morte. Né? Como eu disse no início, sua filosofia é baseada na experiência que ele tem da vida. Né? As pessoas tinham muito medo de morrer nesse período na Grécia Antiga. Por volta dos meados do século IV, a Grécia passa por um período de bastante decadência, fome, miséria e morte, mesmo provocado pelas guerras, e ele vai construir uma filosofia para tentar superar esse momento de grande dificuldade pela qual passava a Grécia. Ele vai construir essa ideia aí, então, mais hedonista, né? Para que a pessoa construa a busca pelo prazer, para que isso gere uma tranquilidade da alma, certo? Nós vamos passar agora a discutir um pouquinho sobre a ética em Aristóteles. Aristóteles também vai ser um filósofo que vai construir uma ética racionalista, porque Sócrates foi mestre de Platão e Platão foi mestre de Aristóteles. Então, nós temos os três grandes clássicos, os três maiores filósofos da Grécia Antiga, eles eram chamados de filósofos clássicos, um sucedeu ao outro. Então, Sócrates era racionalista, Platão coloca a razão na base da sua ética e Aristóteles também constrói a sua filosofia ética baseada na razão. Segundo Aristóteles, o único bem comum a todo ser humano é a felicidade. Da felicidade, nenhum sujeito pode fugir. O sujeito, o ser humano, busca naturalmente ser feliz, ser autorrealizado. Então, a busca da autorrealização, portanto, da felicidade, é inerente, ou seja, está entranhada no sujeito. Essa felicidade, segundo Aristóteles, é a principal função humana. Portanto, sua ética é uma ética da busca pela felicidade. E como o ser humano adquire a felicidade? A virtude, o bem-estar, só pode ser dado ao sujeito que usa sua razão. Mas essa razão tem que levar o ser humano à moderação, ou seja, ao meio termo, ao justo meio. A ética aristotélica vai ser sempre uma ética da felicidade que só é encontrada quando o sujeito encontra o meio termo. E qual seria o meio termo? Um exemplo bem simples é entre a coragem, né, e a covardia, existe um meio termo. A coragem extrema pode te levar a pular de uma montanha, mas a covardia extrema pode te levar a fugir de todas as coisas, de todos os desafios da vida, né? Então, entre a coragem e a covardia, qual seria o meio termo? Seria você encontrar a temperança. A temperança é exatamente você refletir e dizer nem 8 e nem 80. É os termos que a gente usa hoje, né? Só para a gente traduzir essa ideia aristotélica, né? Uma ideia de que a virtude mora nesse meio termo. Então, esse meio termo aristotélico vai ser a base para formular a sua filosofia, a sua ética, né? Então, a ética aristotélica é: todo sujeito busca a felicidade. A felicidade só pode ser encontrada mediante o uso da racionalidade, quando essa racionalidade deve nos levar a buscar uma ética do meio termo, um comportamento que nos leve a encontrar essa temperança, esse justo meio, né? Seria como se a gente dissesse que toda atitude nossa deveria ser pautada na prudência, né? Na reflexão.